Bom, pessoal, estamos começando nosso curso de estatística, né? E essa aula basicamente é para a gente apresentar alguns conceitos importantes que a gente vai precisar durante o curso. Então, os ramos da estatística, né, basicamente se dividem em dois. Então, eu tenho a estatística descritiva e a inferencial, né? E aí, qual a diferença entre esses dois ramos da estatística? A estatística descritiva, ela, ela organiza, ela resume, ela faz uma análise exploratória concisamente dos meus dados, né? Diferente da estatística inferencial, que ela extrapola, ela infere, o nome já fala, né? Ela faz uma inferência, ela generaliza, né? Utilizando informações incompletas. Então, palavras importantes para a descritiva, né? Ela organiza, ela resume e ela analisa, né, de maneira exploratória, concisamente. E a inferencial, ela extrapola, ela infere e generaliza. Então, são palavras importantes para a gente lembrar, né, para diferenciar o ramo da estatística descritiva e inferencial. Também é importante falar sobre os objetos de estudo, né? Quem serão avaliados, né, na estatística? Sempre vai ser avaliado, né, uma população. Então, uma população de indivíduos, uma população de cidade, ou seja, várias cidades, né? Pode se avaliar países. Então, quem serão avaliados, né? Uma população. E o que será avaliado, né? Então, eu vou avaliar uma variável da minha população. Então, se eu tenho uma quantidade de pessoas, eu posso avaliar uma variável, por exemplo, idade, né? Quantos anos né, cada pessoa da minha população possui. Então, dividindo aqui, né, fazendo uma análise de cada item, então, os elementos avaliados, no caso a minha população, eu preciso fazer essa diferenciação. População e amostra, né? Então, são duas coisas diferentes. Vou colocar aqui um exemplo qualquer. Então, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Então, eu tenho aqui uma população, né, de dados e a minha amostra. Eu vou colocar 8, 9, 5, 6, 1, 7. Então, o que é a população, né? A população, ela é um universo estatístico. Então, esse nome é importante. Então, eu tenho todo o universo, né, do meu objeto de estudo. Já a amostra, eu tenho, né, um subconjunto dessa minha população. Então, eu tenho aqui, ó, no caso, né, um subconjunto da minha população. Então, quando eu tenho uma população, o que acontece? Eu analiso todos, né, os integrantes. Então, eu tenho um censo. Então, toda vez que eu tiver um censo, é porque eu tenho, né, um universo estatístico. Eu estou avaliando todo o universo estatístico. E quando eu tenho uma amostra, né, um subconjunto, eu estou fazendo uma amostragem. Eu estou pegando uma fração do meu universo estatístico e fazendo, né, uma amostragem. Então, essa diferenciação é muito importante, né? Costuma cair em questões entre população e amostra. Então, basicamente, essas palavras já dá para a gente seguir. Então, a população é o universo estatístico, a amostra é um subconjunto da população. Quando eu tenho uma população, eu tenho um censo. Quando eu tenho uma amostra, eu tenho uma amostragem. E para finalizar, pessoal, eu tenho aqui, né, a minha característica avaliada, né? O que é a minha característica avaliada? É a minha variável. E a minha variável ela pode ser dividida em dois grupos. Eu tenho a minha variável qualitativa e eu tenho a minha variável quantitativa, tá? Quantitativa. A minha variável qualitativa, né, ela vai ser não numérica, ou seja, ela vai ser, né, categórica. Então, eu tenho aqui uma variável categórica. Ou seja, eu tenho, né, por exemplo, cor, sexo,
Já na minha variável quantitativa, eu tenho, né, valores numéricos. Eu tenho valores, né, numéricos. Essa minha variável qualitativa, ela se divide em dois grupos. Eu posso dividir ela nas minhas variáveis qualitativas, né, nominais, ou, né, na minha variável qualitativa ordinal. Qual a diferença? Né? Na minha variável qualitativa nominal, são, né, características que eu não consigo ordenar. Por exemplo, cor, né, sexo, ou seja, masculino e feminino. Então, eu não consigo ordenar, né, cor, sexo, por exemplo, países. Então, são exemplos de variáveis qualitativas nominais. Já a qualitativa ordinal, eu consigo fazer, né, ter uma ideia de ordenação. Então, um exemplo aqui bem fácil, por exemplo, escolaridade. Escolaridade. Eu sei que tem o ensino fundamental, o ensino médio, a graduação, a pós-graduação, o mestrado, ou seja, eu tenho uma sequência, eu consigo ordenar, né, essa variável escolaridade. Já a minha variável quantitativa, eu tenho duas divisões também, né? Ela pode ser discreta e ela pode ser contínua. Qual a diferença? Na minha variável discreta, eu tenho valores, né, não fracionados, ou seja, eu tenho números inteiros. Então, 1, 3, 10, 100, né? Já na minha variável contínua, eu tenho, né, valores fracionados. Então, eu tenho valores decimais. Por exemplo, 1,5, 3,7, 5,8. Então, né, são valores decimais na minha variável contínua. Geralmente, a gente utiliza isso aqui para mensurações. Porque eu tenho, por exemplo, 1,5 metro, né? Eu tenho a temperaturas, por exemplo, escala de temperatura 35,7 graus Celsius. Já a minha variável discreta é utilizada para contagens, né? Eu conto 3 pessoas, 100 pessoas, 10 cidades, né? Então, essa divisão aqui da variável é muito importante, né? Então, a minha variável pode ser qualitativa ou quantitativa. Se ela for qualitativa, ainda pode ser nominal ou ordinal. E a minha quantitativa, ela pode ser discreta, com números inteiros, ou contínua, com números fracionados. Bom, pessoal, estamos encerrando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like, siga o canal. Até a próxima e obrigado!